Na última travessia, tu começou a reconhecer que aquelas armaduras que tu veste, a da forte, da boazinha, da perfeita, da que não incomoda, não nasceram por acaso. Elas foram respostas, tentativas inteligentes do teu corpo de garantir amor, pertencimento e segurança em ambientes onde muitas vezes ser tu mesma parecia não ser suficiente. Mas hoje a nossa travessia vai mais fundo, porque por trás de toda a armadura existe algo que ela tenta proteger, existe uma dor que ela tenta esconder. E se estamos falando de reencontro, de autenticidade, não dá para seguir ignorando o que ainda pulsa, o que ainda dói. Mesmo que tu tenha passado uma vida inteira tentando não olhar. Sabe aquela tristeza que aparece do nada? Aquele cansaço que parece maior do que a vida realmente exige, a ansiedade que não te deixa descansar, a raiva engolida que vira nó na garganta ou dor no peito. Pois é, nenhuma dessas coisas surge do vazio. A verdade é, só dói porque importa, e só importa porque de alguma forma ainda dói. Tudo aquilo que tu sentiu e não pôde viver, nomear, processar não desapareceu. Ficou guardado e escondido. Às vezes tão bem escondido que tu mesma passou a acreditar que tinha superado. Mas o teu corpo lembra, tua mente sabe, e aí a tua vida vai dando sinais. O problema não foi e nunca será sentir. O problema é a guerra que tu aprendeu a travar com o que sente. E eu te entendo, porque essa guerra ela é muito sedutora. A cultura te ensinou que sentir é fraqueza, que chorar é fracasso, que se tu for vulnerável tu perde o teu valor. Então tu aprende a fugir da dor, se ocupa demais, ajuda todo mundo, tenta ser perfeita, mantém tudo sob controle. Mas no fundo tu sabe que essas estratégias têm um preço. A dor não é o problema. A dor é um alarme natural da vida que te lembra que ali tem algo que importa. É a tua bússola dizendo: olha para isso é valioso, isso faz parte de ti. Mas quando tu luta contra esse alarme, quando tu tenta silenciar, ignorar, se distrair, se ocupar, tu não desliga o alarme, tu só tampa os ouvidos. E ele segue tocando, às vezes mais baixo e às vezes tão alto que parece ensurdecedor. A dor não é o inimigo. A fuga dela, sim, pode se tornar uma prisão. E é aqui que a transformação começa. Não quando tu se livra da dor, mas quando tu para de fugir dela. Quando tu percebe que a dor pode ser ponte, não prisão. Porque o sofrimento, ele é um ciclo. A situação acontece, tu sente algo que te desconforta e em vez de acolher, tu reage como sempre reagiu. Se cala, se esconde, tenta controlar. E isso gera mais dor, mais afastamento de ti. E assim o ciclo se repete. Até que tu começa a achar que esse é o teu jeito de ser. Mas não é. É só quem tu aprendeu a ser, para não sofrer. Só que fugir da dor tem um efeito colateral muito cruel. Quando tu anestesia a dor, tu também anestesia a vida. Tu não sente só menos tristeza, tu sente menos alegria, menos prazer, menos conexão, menos amor, menos sentido. E talvez hoje tu esteja percebendo que o que te adoece não é exatamente a dor, mas sim o quanto tu tem fugido dela. E essa fuga se parece com produtividade excessiva, com querer dar conta de tudo, com relações onde tu finge estar bem, com uma cobrança intensa para ser perfeita, com o controle que nunca chega, com a dificuldade de descansar, de pausar, de simplesmente existir sem ter que provar o teu valor. Uma vida mais tranquila pode até ser um desejo sincero, mas talvez tu ainda não esteja pronta para sustentá-la. Porque desejar o ideal é diferente de enfrentar o que precisa para chegar até ele. Talvez tu tenha se armado inteira para lidar com o caos, o abandono, o desrespeito, falta de afeto.
Essas são as batalhas que tu conhece. São os campos minados onde tu aprendeu a sobreviver. E o corpo segue lutando, mesmo quando não precisa mais. Se tu continuar fazendo exatamente as mesmas coisas, com as mesmas reações e os mesmos medos, tu vai continuar se afastando da vida que diz querer. E aí o tempo passa. E a sensação de frustração aumenta. E tu começa a dizer que quer mudar, mas a mudança nunca acontece. Loucura criar resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Só que existe uma criança aí dentro, uma parte tua que um dia aprendeu que sentir era perigoso, que ser sensível demais era um problema, que ser quem tu é não era seguro. Que essa criança não precisa de bronca, ela não precisa que tu diga engole esse choro de novo. Ela precisa de um colo, um olhar que diga eu tô aqui, dessa vez eu não vou te abandonar. É assim que se quebra uma cadeia de eventos. Porque muitas vezes o sofrimento ele se mantém por repetições inconscientes. Uma situação dolorosa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E tu vai reagindo igual, como se tu tivesse presa num looping e sem perceber que tu também pode ser a pessoa que interrompe isso. Não é sobre se livrar da dor, mas sobre aprender a se relacionar de uma forma diferente com ela. E isso começa quando tu entende que os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas sensações não são as tuas inimigas. Elas são apenas as informações. É o teu corpo tentando cuidar de ti. Essas sensações, pensamentos são informações. E a partir desse espaço onde existe compaixão e não mais guerra, tu pode escolher. Escolher se segue reagindo no automático, do jeito que tu sempre fez, ou se tu começa a responder de uma forma nova. Essa travessia exige coragem e exige amor. Amor por quem tu foi e coragem para quem tu tá se tornando. Porque tem feridas que não são tua culpa, mas que agora são tua responsabilidade cuidar. E se ainda dói, então tu não te perdeu. É sinal de que ainda importa. E na próxima travessia, a gente vai começar a falar sobre esse espaço que surge quando tu para de guerrear com a dor. O que fazer quando tu entende que ela não vai embora, mas que ela também não precisa mais te dominar? Por agora, te deixo essa verdade para levar contigo. Não é sobre não doer, é sobre não se abandonar nunca mais. Seja bem-vinda ao começo do teu reencontro mais sincero. A gente segue juntas.